Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu entro, Senhor, na tua presença, primeiramente, ó Deus, para te agradecer. Agradecer, meu Pai, pelo dom da vida, pela cura, pela restauração. Que o Senhor abençoe, meu Pai, onde essa oração estiver chegando, meu Pai, que os lares sejam abençoados, Pai, que as vidas, ó Deus, sejam tocadas, Pai, pelo teu Espírito, em nome de Jesus. E eu já te agradeço por mais um dia, por mais uma semana, em nome de Jesus e amém. Bom dia, povo de Deus, passando mais um dia aqui para deixar uma palavra de bênção, uma palavra que veio do coração de Deus nessa manhã para nós. Hoje a palavra se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Deus. Ele e sem ele nada do que foi feito se faz. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Aleluia. Deus é maravilhoso, meus amados irmãos. Jesus é a luz do mundo. Ele veio para que todos tenham vida e vida com abundância. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e todo aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Nada é por acaso, meus amados irmãos. Talvez nessa manhã você se encontre triste, angustiado, sem saber o que fazer, sem ter uma expectativa de vida, mas Jesus é a luz do mundo. Creia no Senhor Jesus, porque Ele está contigo. Ele não nos deixou, meus amados irmãos. Ele veio para que todos tenham vida, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele era o Verbo, mas o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E até hoje ele está no meio de nós. Ele enviou o Santo Espírito para que no meio de nós habite. O Espírito Santo de Deus, meus amados irmãos, é o nosso ajudador. E quando nós clamamos o Senhor, ele responde. Não importa qual seja a luta, se você crê no Senhor Jesus, ele vem com providência do céu. Ele derrama a bênção sem medida para nós, porque ele é a luz que veio para nos iluminar. Jesus, ele não faz exceção de pessoa. Onde ele chega, ele muda a história. Onde ele entra, ele transforma as vidas, porque ele tem o poder. Ele veio para que todos tenham vida e vida com abundância. Ele não veio apenas para os que eram dele, mas os deles não receberam, mas todo aquele que receber, este terá a vida eterna. Nem todos os filhos de Deus quiseram receber Jesus, porque eles não a conheciam e não acreditavam que aquele homem, Jesus, que tinha nascido de uma mulher, era o Filho de Deus. Por isso muitos perecem por não crer na palavra do Senhor. Mas Jesus é a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo, e todo aquele que crê não perece, mas tem vida eterna. Oh, aleluia. Aqui no João capítulo 8, versículo 12, também vai falar de Jesus. No capítulo 12 ele diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Todo aquele que crê em Jesus e segue ele, este terá a luz da vida. Por isso nós devemos caminhar com Jesus por onde quer que nós andarmos, porque onde quer que nós andarmos com Jesus, ele nos ilumina. E se as trevas tentar nos cobrir, ele é a luz que nos ilumina. Não importa onde você se encontre, se você está nas profundezas do mar ou se você está nas alturas, creia no Senhor Jesus e ele te salvará. Ele é a luz que veio para iluminar. Aleluia. E todo aquele que nele crê
aleluia, não perece, mas tem a vida eterna. Porque ele não veio para que apenas viesse, ele foi morto, sacrificado por nós, naquela cruz ele morreu. Ele morreu naquela cruz, deu a sua vida para que todo aquele que nele crê seja salvo. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, as coisas estão acontecendo, tudo parece normal, aleluia, mas não tem nada normal. O Senhor está nos alertando todos os dias através da palavra do Senhor. Jesus está voltando e tudo está o sinal acontecendo, mas muitos estão dormindo, cocheando em dois pensamentos, e quando levantam o servo de Deus para levar a palavra do Senhor, quantas às vezes até zombam da nossa fé. Mas Jesus está nos alertando que ele está voltando e que ele é a luz que nos ilumina. Então conheça que Jesus é a única luz que pode nos levantar, nos tirar das trevas. Sem ele nada poderemos fazer. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E mesmo que ele veio nascido de uma mulher, ele é o Filho de Deus e pode testificar aqui sobre a terra, porque por onde ele passava acontecia milagre. Onde Jesus chegava acontecia milagre. Ele chegou na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava acamada, estava ali doente, enferma, mas Jesus chegou e deu saúde para aquela mulher. E em seguida aquela mulher levantou para servir a Jesus. Meus amados irmãos, quando o Senhor nos escolhe para fazer a obra do Senhor, não importa qual seja o problema que você está sentindo, se você está no leito de hospital, ou se você se encontra numa UTI, talvez você já não tenha mais expectativa de vida pelos médicos, mas os médicos dos médicos, que é Jesus, nessa manhã, ele usa a minha boca para dizer: filho meu, não temas, que eu sou contigo, nem te assombres, que eu sou o teu Deus, que te arranco desse vale para mostrar que eu sou Deus. Porque Jesus, ele sopra o fôlego da vida e ele vai fazer você viver para testificar, ser testemunha de Jesus, porque ele é Jesus e ele veio para que todos tenham vida. João veio falando de Jesus. João não disse que ele era a luz, ele disse que veio preparando o caminho da luz, para que todo aquele que crê receba a luz, Jesus, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E nós, meus amados irmãos, que estamos aqui de passagem nessa terra, também servimos para algo que ele falou aqui em Mateus, aleluia. Mateus, no capítulo 5, ele fala no versículo 13, Mateus vai falar sobre nós. Ele diz assim: vós sois o sal da terra, e vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nós somos o sal da terra. Jesus nos enviou para que nós faça a obra do Senhor. E enquanto nós estivermos na terra, nós devemos fazer a vontade do Senhor. Mas se nós não servirmos para isso, para nada temos valor. Apenas para ser pisado pelos homens. Não aceite ser pisado pelos homens. Faça a vontade do Senhor enquanto você pode. Faça o ídolo de Jesus, porque Jesus está voltando. Muitos são os que se encontram nos altares pregando, falando de coisas que já não pertencem mais ao céu. E quando aparece um pequenino falando do céu, falando de Jesus, até incomoda. Mas não temas e nem te assuste, porque o Senhor Jesus que nos enviou, ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Por isso não te assuste nem te assombres quando o inimigo das nossas almas se levantar para perseguir os servos do Senhor, porque até o Filho do Homem, Jesus, que era filho do homem, ele foi perseguido, naquela cruz ele morreu por mim e por você, mas ele, como um cordeiro, ele não deu um gemido, não falou uma só palavra. Por isso nós servimos a um Deus grande, que nos livra de todo o laço do passarinheiro. Ele nos livra da fornalha, assim como ele livrou Cedraque, Mesaque e Abednego, porque o Senhor Jesus, ele
Se compadece dos que servem ao Senhor. Não temas e nem te assuste quando o inimigo das nossas almas se levantar para nos parar. Ele vai nos acusar de todas as maneiras, mas nenhuma ferramenta preparada contra mim e contra você prospera. Creia que nessa manhã o Senhor Jesus nos alerta para nós buscarmos o Senhor enquanto está perto, enquanto pode achar. Não temas e não olhe para aqueles que estão perto de ti, talvez até zombando. Creia que o Senhor Jesus tem uma obra para que seja concluída por mim e por você. Que algo aconteça, quem estiver ouvindo essa mensagem do Senhor, e volte para Jesus enquanto pode, enquanto está perto, porque Jesus está voltando. E o Senhor Jesus nos alerta nessa manhã. Ele tem falado com muitos, assim como falou comigo. Ele disse: fala para o meu povo que eu estou voltando, e apressa-te, porque eu tenho pressa em salvar os meus. E aqueles que se afastaram da minha presença, fale que volte depressa. Essa mensagem, meus amados irmãos, eu recebi, segurei essa mensagem, mas o Senhor hoje me ordena para falar. Volte depressa para os pés do Senhor Jesus, porque Ele está voltando. Amém, meus amados irmãos? Que essa palavra venha falar com você dessa manhã, que essa palavra venha tocar o seu coração. E se você voltou, saiu da presença do Senhor Jesus, volte depressa, porque Jesus está voltando. Amém? Tenha uma semana de vitória, uma semana de bênção. Que o Senhor abençoe o seu lar, a sua família, e que de nada venha ter falta, porque Jesus, Ele nos alerta. Jesus é o bom pastor, e todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna. Amém? Fique na paz, Deus abençoe, tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus.